Em 18 meses vem a Copa do Mundo FIFA 2026, que será sediada dessa vez por 3 países: Canadá, Estados Unidos e México, e será o maior torneio de todos os tempos em número de seleções, com 48 no total. 16 europeias, 9 ou 10 africanas, 8 ou 9 asiáticas, 6 ou 7 sul-americanas, 6, 7 ou 8 norte e central-americanas e caribenhas, e 1 ou 2 oceânicas. 5 das 6 regiões já começaram seus jogos eliminatórios, exceto a Europa. Embora países como Argentina, Japão, Irã e Coreia do Sul já estejam bem perto de garantir vaga na Copa, o fato é que ninguém carimbou o passaporte oficialmente, além das anfitriãs. Por outro lado, 39 seleções já deram adeus ao Mundial e não têm qualquer chance de disputar o maior evento esportivo do planeta daqui a 1 ano e meio. Aqui no Até a Copa acompanhamos de perto cada etapa desse processo, então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Das 39 já eliminadas, 71% são asiáticas. 28 países ao todo, eliminados ao longo de uma fase eliminatória e uma etapa de grupos já superadas. 7 delas, ou 19%, vêm da Oceania, que já resumiu sua qualificatória a 4 seleções postulantes à vaga no Mundial: Nova Zelândia, Nova Caledônia, Tahiti e Fiji. 5% das eliminadas vêm da CONCACAF. Foram 2 desclassificadas em março de 2024, no play-off anterior à fase de grupos da região, e ainda mais uma africana e uma europeia, essas excluídas de suas qualificatórias por motivações geopolíticas. No total, ao final das eliminatórias em todas as regiões, 162 países estarão fora da Copa do Mundo de 2026. Esse vídeo será atualizado após cada data FIFA. Vamos então às 39 seleções já eliminadas da Copa do Mundo. Primeira eliminada, o Guam, desclassificada ainda na fase pré-eliminatórias da Ásia, em derrota para Singapura por 1-0 em outubro de 2023, no mesmo mês da eliminação da Mongólia, a segunda eliminada também nas eliminatórias asiáticas, na pré-qualificatória, derrota para o Afeganistão por 1-0. Terceiro eliminado, o Camboja, perdeu para o Paquistão por 1-0 também na fase pré-eliminatória em outubro. Quarta eliminada, o Sri Lanka, eliminado também em outubro de 2023 na pré-eliminatórias asiáticas depois de empate contra o Iêmen, jogando em casa. Quinta eliminada, Timor-Leste, eliminada no confronto contra o Taiwan, derrota por 3-0 em outubro de 2023. Sexta eliminada, o Macau, em confronto contra Mianmar, desclassificação se deu também em outubro de 2023, sempre no dia 17. Sétima eliminada, Maldivas, em derrota para Bangladesh, que avançou aos grupos. Maldivas parou por aqui, ainda em outubro de 23. Oitava eliminada, o Butão, desclassificada contra Hong Kong, mesmo vencendo, é que no jogo de ida Hong Kong enfiou 4-0 no Butão. Nona eliminado, Laos, eliminada, desclassificada no confronto contra o Nepal, ainda em outubro de 2023. Décima eliminada, o Brunei, depois de sofrer 2 goleadas para a Indonésia que até hoje segue viva nas eliminatórias asiáticas. 11ª eliminada, a Eritreia, a primeira e única representante africana por enquanto. Ela foi eliminada por uma questão geopolítica, né? O país vive um regime ditatorial, a seleção não pode sair para o estrangeiro, por isso foi desqualificada. 12ª eliminado, o Taiwan, depois de uma goleada de 5-1 para o Quirguistão, ainda já em março de 2024 na fase de grupos. 13ª eliminada, Hong Kong, depois de 3-0 sofrido contra o Uzbequistão em março de 2024. 14ª eliminada, Turcomenistão, depois de derrota para o Irã por 1-0 em março de 24 já na fase de grupos. 15ª eliminado, Nepal, outra asiática, levando um 3-0 do Bahrein em março de 2024. 16ª eliminada, o Paquistão, depois de um 7-0 sofrido contra a Jordânia também na fase de grupos. A gente chega agora nas seleções da CONCACAF. Ilhas Virgens Americanas, 17ª eliminada, desqualificada no confronto contra Ilhas Virgens Britânicas na disputa dos penais em março de 24. Ilhas Turcas e Caicos, também da CONCACAF, 18ª eliminada no geral, caiu nos pênaltis para a seleção de Anguila.
19ª eliminada, Bangladesh. Já estamos em junho de 2024, depois de derrota na última rodada da fase de grupos para a Austrália por 2-0. 20ª eliminada, Singapura. Sofreu um 7-0 da Coreia do Sul em junho de 2024, no dia 6. 21ª eliminada, Filipinas. Depois de derrota para o Vietnã por 3-2, as duas seleções acabaram eliminadas na fase de grupos. 22ª eliminada, o Mianmar levou 5-0 do Japão. Esse foi o resultado fatal que desqualificou a seleção do Mianmar, também conhecida como Birmânia. 23ª eliminada, o Líbano, depois de empate com a Palestina. Confronto direto, a Palestina conseguiu avançar, está até hoje viva, Líbano eliminado. 24ª eliminada, Tajiquistão, depois de derrota por 3-0 para a Jordânia, foi o confronto direto dessa chave. Ainda em junho de 24, o Iêmen, 25ª eliminada, foi desqualificado no empate contra o Bahrein. 26ª eliminada, Tailândia, depois de vitória da seleção por 3-1, mas a Tailândia acabou perdendo nos gols pró o confronto contra a China. 27ª eliminada, Vietnã, depois de derrota para o Iraque por 3-1, perdendo a vaga na fase seguinte para Iraque e Indonésia. 28ª eliminada, Síria, depois de goleada sofrida contra o Japão, 5-0, em 11 de junho de 2024. Aí já estamos na última rodada, né? Índia, 29ª eliminada, depois de derrota para o Catar por 2-1. 30ª eliminada, Afeganistão, depois de derrota para o Kuwait por 1-0 na última rodada das eliminatórias asiáticas. 31ª eliminada, Malásia, venceu por 3-1, mas não foi suficiente, acabou eliminada na fase de grupos, não avançando para a terceira fase. 32ª eliminada, Ilhas Cook, já estamos na Oceania, em setembro de 2024. Ilhas Cook perdeu para Tonga por 3-1. Samoa Americana, 33ª eliminada, derrotada pela Samoa. Jogos só de ida na Oceania. Essa fase pré-eliminatórias da Oceania. 34ª eliminada, Tonga, derrotada pela Samoa no dia 8 de setembro. 35ª eliminada, Ilhas Salomão, depois de derrota na segunda rodada da fase de grupos para Nova Caledônia por 3-1 no dia 14 de novembro. 36ª eliminada, Samoa, depois de derrota por 3-0 para o Tahiti no dia 15 de novembro. 37ª eliminada, Papua Nova Guiné, depois de derrota em casa para Ilhas Salomão na última rodada da fase de grupos no dia 17 de novembro. 38ª eliminada, Vanuatu, depois de derrota para o Tahiti por 2-0 na última rodada do grupo B das eliminatórias oceânicas. Vanuatu acaba eliminada, portanto. E 39ª eliminada, Rússia, deve ter a sua desclassificação confirmada no dia 13 de dezembro, que é a data do sorteio da fase de grupos das eliminatórias europeias.